pessoas, principalmente as de bom senso, sabem que estas eleições de 2018, para os governos dos estados, mas notadamente para o governo federal, foram guiadas pela mentira. Repitamos, pela mentira. Isso sem a menor dúvida. Pela mentira. Mas essa mentira que guiou estas eleições, desde o primeiro turno, ganhando volume no segundo, não é piadinha de pescador. Não são aquelas mentirinhas que não fazem mal. São mentiras catastróficas. O versículo bíblico que o empijamado, esfaqueado Jair Bolsonaro, desgraçadamente eleito presidente do Brasil, mal eleito pela mentira, não tem nada a ver com a vida dele, com o programa dele, com o currículo dele. Até ele, como ele é semi-analfabeto, fez um cursinho ali, não sei de que forma, aquele cursinho de paraquedas e também aquele cursinho de educação física, né? Já no professores de educação física nem sempre são dotados de muita inteligência, muito estudo. Alguns botas até dizem que professor de educação física tem mais músculo no cérebro do que neurônio. É botaria acadêmica, né? Mas até ler mal ele lê. Ele diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele coloca um acento no vos que não tem. O que mostra bem que mente até na pronúncia. Então esse versículo bíblico não tem nada a ver com verdade, nada a ver, a verdade não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, com o seu vice-presidente, com o seu staff, com nada. São mentiras de valor catastrófico. E vocês que votaram nele, dos que votaram nele, há dois tipos de eleitores. Uns eleitores de tremenda má fé, de orientação absolutamente de direita, mais do que de direita, fascista, com índole assassina, criminosa e necessariamente mentirosa. Mau caráter mesmo. Com esses não tem conversa. Esses, os que sobrarem no futuro, a situação deles terão que ser resolvidas com penalidades e judiciais sérios. E muitos de vocês que votaram nele, por outro lado, foram enrolados, enganados, que a grande maioria da população é enganada. Enganada pelas mentiras também que vem de Sérgio Moro, pelas mentiras da Rede Globo, pelas mentiras dos senhores feudais, donos de igrejas, tanto do âmbito neopentecostal como do âmbito da renovação carismática da Igreja Católica Romana. Mentirosos que mentiram o tempo inteiro contra PT, contra a corrupção, contra comunismo, contra socialismo. Muita mentira que assustou os ignorantes que também não procuraram se perguntar, não procuraram questionar as notícias, não procuraram perguntar sobre, pelo menos perguntar básica e primariamente, mas será que isso é verdade? Como eu estou em dúvida, não passarei adiante essa porcaria que passa pelo WhatsApp. Essa rede social aí usada mundialmente para divulgar mentiras, fofocas, superficialidades, banalidades. Muitos de vocês que fizeram isso se arrependerão amargamente, porque se deixaram enrolar pela mentira de vultosa catástrofe contra os brasileiros e as brasileiras, contra o Brasil e contra a humanidade. Então eu mencionarei aqui 3 grandes mentiras. Aliás, antes disso é bom que se diga que se o judiciário estivesse
em pleno funcionamento, autônomo realmente, independente, sério, científico, ético, cruzando pelo judiciário, pela justiça eleitoral, não teria como diplomar esse senhor, o seu Jair Bolsonaro. Não teria como, o seu vice também. Não teria. Governador do Rio de Janeiro não teria. Eleito também com mentiras. Governador do São Paulo eleito com mentiras, fake news, com enganação, com enrolação, com golpe. E assim vários. Não teria como. Não tem. Mas como são amedrontados, são acovardados, estão a serviço do golpe, diplomarão esses golpistas e aceitarão a sua posse. Sem nada a fazer. Então, 3 mentiras. Uma, de que a candidatura de Jair Bolsonaro, como os crentões, como os catolicões barulhentos, fazendo até ladainha, rezando por esse demônio, e porque ele é honesto e é anticorrupção. Mas é uma grande mentira. Ora, esse cuja imagem foi vendida como honesto, tem uma vida de enriquecimento ilícito em pouco tempo. Ele e o seu clã, sua filharada, ex-mulheres, enfim, até uma pobre senhora ganhando salário da Câmara dos Deputados para cuidar dos cachorros do esfaqueado. Esse que é anticorrupção é o centro da corrupção no país. Foi eleito para praticar corrupção contra o país. Ele votou no golpe de Estado que desgraçou a Constituição de forma com base em mentiras, pedaladas, mentiras, corrupção da verdade. E depois votou sempre a favor do vampirão Michel Temer, de todos os projetos dele, inclusive impedindo que o judiciário investigasse as corrupções, malas de dinheiro, a ladroagem do vampirão Michel Temer. Ora, então vem dizer que é anticorrupção, poxa vida. Corrupto, de primeira linha. Segunda mentira é que Moro é anticorrupção. Moro, trazido para o superministério da justiça dele, é anticorrupção. Moro é um criminoso. Leiam aí na internet as notícias sérias, sites sérios, inclusive o meu, cartasproféticas.org, as denúncias que Tecla Duran faz contra a indústria de delações e enriquecimento de Sérgio Moro e a sua esposa Rosângela. Que anticorrupção, pura mentira, é uma farsa para criar um castelo para enganar os incautos que votaram nele. Votaram no Jair Bolsonaro, o esfaqueado. E a última mentira é o amor à pátria. Ladainhas nos templos católicos, até catedrais católicas, rezando pela pátria, por esse que agora vem defender a pátria. Defender a pátria é coisa nenhuma. Programa de governo dele, lá com o Paulo Guedes, incorrupto, que irá para o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia e da Fazenda, é de pura corrupção e venda da pátria. Vender o Brasil. Entregar o Brasil. Que amor à pátria se ele só prega o ódio? E nesse sentido, para encerrar, é brilhante o que Lula Marques descreve como testemunho do olhar de ódio, tanto que ele intitulou aqui um artigo na sua página no Facebook, A Cara do Ódio, o olhar de ódio. Até tomo uma foto, peço licença pro fotógrafo, jornalista, fotógrafo Lula Marques, para colocar aqui como capa desse vídeo, o olhar de ódio de Jair Bolsonaro quando o presenciou nas galerias da Câmara, quando o farsante foi lá para apoiar, para comemorar os 30 anos da Constituição brasileira. A Constituição que ele vem ajudando a violar com o Sérgio Moro,
que ele ajudará a prostituir, que ele já não obedece à Constituição, mentiu que obedecerá, que a terá como norte, mas não. Como ele é um mentiroso, de baú, não é de carteirinha, é de baú, é evidente que ele é um violador da Constituição, mas quando ele viu no Lamarck lá, o olhar de ódio dele é comparado com Goebbels, o grande mentiroso de Adolfo Hitler, ministro das comunicações de Adolfo Hitler. Grande mentiroso Goebbels, que viu um judeu fotografando ele e descobriu que o cara era judeu, olhou com ódio, o mesmo ódio responsável pelo assassinato de 40 milhões de pessoas no mundo, principalmente na Alemanha. Esse é o olhar daquele que, por quem os católicos de direita, os ignorantes católicos reza-reza, papa-hóstias, os evangélicos malandros, ignorantes, alienados, chamam de o homem que ama a pátria. Ama nada, é um mentiroso. Faz que ama, diz que ama, mas odeia a pátria. Quer criar no Brasil um país de guerra que se envolva com aqueles que fazem a guerra no mundo. Votamos, vocês votaram no mentiroso para fazer um governo mentiroso e o Brasil um país de mentirosos. Abraços críticos e fraternos.